Olá, olá, aqui é o Nilo Guimarães e neste segundo vídeo eu falarei sobre o primeiro, segundo e terceiro hábito das pessoas altamente eficazes. Este conjunto de hábitos Covey chamou de vitória particular e trata de lhe tirar de uma situação de dependência das outras pessoas, de fatores externos, e levá-lo para uma situação de independência. O primeiro hábito, seja proativo, defende sua capacidade de escolher que tipo de resposta você dará a determinado estímulo. Você deve parar de ser puramente reativo e tornar-se proativo. E ser proativo significa ter iniciativa mais responsabilidade, onde responsabilidade significa a habilidade de escolher a resposta. Ao descrever o primeiro hábito, Mr. Covey destaca a história de Viktor Frankl, que sofreu todo tipo de agressão física e psicológica nos campos de concentração nazistas. Descobriu, pelos horrores que passou, que entre o estímulo e a resposta havia a possibilidade de escolha, que ele chamou a última das liberdades humanas. Entre o que acontecia com ele, ou o estímulo, e sua reação, estava a sua liberdade ou seu poder de escolher qual seria a sua resposta. Em meio às agruras por que passou, Frankl costumava projetar a si mesmo em situações distintas, como dar aulas para seus alunos quando fosse libertado do campo de extermínio. Ele descrevia a si mesmo na classe, com os olhos da mente, e transmitia as lições que estava aprendendo naqueles momentos desesperadores. No meio das circunstâncias mais degradantes que se possa imaginar, Frankl usou o dom humano da autoconsciência para descobrir um princípio fundamental da natureza do homem. Entre o estímulo e a resposta, encontra-se a liberdade de escolha do ser humano. O animal irracional não tem esta capacidade, mas você, ser humano, tem esta liberdade única que lhe difere dos animais, que são puramente reativos. Entre o estímulo e a resposta, encontra-se nosso maior poder, a liberdade de escolha. Nunca se esqueça disto. A proatividade é a iniciativa mais a responsabilidade, e você, como ser humano, é responsável por sua própria vida. Seu comportamento resulta de decisões tomadas, não das condições externas. Pense na palavra responsabilidade, a habilidade para escolher a resposta. Pessoas superprodutivas acostumam-se com a responsabilidade. Faça chuva ou faça sol, não interessa, elas avançam graças a seus valores. E se um de seus valores é realizar um trabalho de qualidade, ela não depende de o tempo estar bom ou excelente. Os proativos continuam sendo influenciados pelos estímulos externos, sejam esses sociais, físicos ou psicológicos. Mas a resposta aos estímulos, consciente ou inconsciente, é uma escolha ou resposta baseada em valores. Vale a afirmação: sou o que sou hoje por causa das escolhas que fiz ontem. Eu escolho. Não é o que nos acontece que nos magoa, mas a resposta que damos ao episódio. A iniciativa serve para criar as circunstâncias. Para resolver um problema, você deve usar seu RI, recursos e iniciativa. O crescimento e as oportunidades estão reservados para os ativos. Não encarar a realidade e aceitar a ideia de que os acontecimentos ocorridos em nosso meio ambiente determinam nossas vidas. O paradigma do determinismo implica uma linguagem reativa. Já o paradigma da responsabilidade implica em uma linguagem proativa. Eu escolho, eu prefiro, eu farei. Um dos problemas sérios da linguagem reativa reside no fato de ela se voltar contra si mesma. As pessoas se convencem do paradigma determinista e fornecem provas para confirmar suas crenças. Sentem cada vez mais que são vítimas, não controlam suas vidas nem seu destino. Colocam a culpa em forças externas, outras pessoas, circunstâncias ou mesmo nos astros, por sua condição. Na alta literatura maior de todas as sociedades desenvolvidas, amar é um verbo. As pessoas reativas o tornam um sentimento. Se os seus sentimentos controlarem suas ações, você estará abdicando de suas responsabilidades e transferindo aos sentimentos o comando de tudo. Amar, portanto, é agir amorosamente, e não sentir amor.
Outro conceito interessante ensinado por Covey trata do círculo de influência e círculo de preocupação. O que ganha sua atenção, foco, cresce e se fortalece, seja o círculo de influência ou o círculo de preocupação. As pessoas proativas concentram seus esforços no círculo de influência. Elas mexem com aquilo que podem modificar. A natureza de sua energia é positiva, engrandecedora e ampla, o que leva ao aumento do círculo de influência. Você deve agir segundo a oração dos Alcoólicos Anônimos. Senhor, dai-me a coragem para mudar as coisas que podem ser mudadas, a serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas e a sabedoria para distinguir umas das outras. Absolver a si mesmas de qualquer responsabilidade é típico das pessoas reativas. Fica muito mais fácil dizer, eu não sou responsável. Se a pessoa disser, eu sou responsável, poderá ter de afirmar um dia, eu sou irresponsável. As pessoas proativas não são exigentes demais, elas são tranquilas, agem conforme seus valores, percebem a realidade e sabem o que é preciso fazer. Gandhi, por exemplo, rompeu a dominação política de 300 milhões de pessoas com o poder de seu círculo de influência imensamente expandido. O círculo de preocupação vive cheio de ter. O círculo de influência, por sua vez, está cheio de ser. Você pode ser mais paciente, ser mais sábio, ser mais carinhoso. O foco dirige-se para o caráter. Sempre que achamos que o problema está lá fora, este pensamento em si é o problema. A abordagem proativa prescreve a mudança de dentro para fora. Ser diferente, e ao ser diferente alterar positivamente o que está lá fora. Você pode ser mais engenhoso, pode ser mais diligente, pode ser mais criativo, pode ser mais compreensivo. Você é responsável, capaz de escolher a resposta. Por controlar sua vida, influenciando imensamente suas condições externas, se você concentrar-se no ser, naquilo que você é. Caso você realmente deseje melhorar sua situação, pode trabalhar com a única coisa sobre a qual você tem controle, você mesmo. Como pessoa proativa, você pode ser feliz e aceitar os fatos que não pode controlar no momento, e concentrar esforços no que pode mudar. A atitude proativa em relação a um erro consiste em reconhecê-lo instantaneamente, corrigi-lo e aprender com ele. Isto transforma literalmente o fracasso em sucesso. Não é o que os outros fazem ou mesmo seus próprios erros que causam maior dor. É a sua resposta a essas coisas. Correr atrás da cobra venenosa que lhe picou só serve para espalhar o veneno por todo o seu sistema circulatório. Muito mais eficaz é tomar imediatamente medidas para eliminar o veneno do organismo. Bem no centro de seu círculo de influência encontra-se sua capacidade de fazer e manter compromissos e promessas. Ao fazer e cumprir as promessas, para você mesmo e para os outros, pouco a pouco a honra torna-se mais forte do que o estado de espírito. Não se refugie em estado de espírito acusador. Não ponha a culpa nos outros. Trabalhe com o que você puder controlar. Trate de você mesmo. Pense em ser. Observe as fraquezas alheias com compaixão, não com acusações. Se começar a pensar que o problema está lá fora, pare. Esta maneira de pensar é o problema. Você é responsável por sua própria eficácia, por sua felicidade e, em última análise, arrisco dizer, pela maioria das circunstâncias que nos rodeiam. Saber que você é responsável, ou seja, capaz de escolher sua resposta, é fundamental para sua eficácia e para todos os hábitos eficazes que discutiremos aqui. O hábito 2, comece com o objetivo em mente, me lembra muito o P do PDCA, de Plan, Do, Check e Act. É uma fase de planejamento. Começar com o objetivo em mente significa começar tendo uma compreensão clara do destino. É possível viver ocupado, muito ocupado, sem ser muito eficaz. Covey escreveu que, se a escada não estiver apoiada na parede certa, cada passo dado nos levará mais depressa para o lugar errado. Trabalhe com a mente, até ter uma imagem clara do que deseja construir.
Em outras palavras, meça 2 vezes, corte 1. Muitos fracassos empresariais começam na primeira criação, na criação mental, com problemas como falta de capital suficiente, falta de compreensão do mercado ou de um planejamento adequado. À medida que você compreende o princípio das 2 criações, que afirma todas as coisas são criadas 2 vezes, uma primeira criação mental seguida por uma criação física, e aceita a responsabilidade por ambas, age na parte interna e aumenta os limites do seu círculo de influência. Se você não operar em harmonia com este princípio, nem assumir o controle da primeira criação, diminuirá tais limites. Você é a segunda criação de seu planejamento proativo, ou então a segunda criação das receitas dos outros, ou das circunstâncias, ou dos hábitos passados. O hábito 1 diz: você é o criador. O hábito 2 é a primeira criação. O ambiente em que vivemos se altera rapidamente, o que torna a liderança hoje mais crítica do que nunca, em todos os aspectos da vida independente e interdependente. A eficácia e muitas vezes a sobrevivência não dependem apenas de quanto esforço você faz, e sim se você está realizando esse esforço no terreno certo ou não. Uma liderança proativa forte precisa monitorar constantemente a mudança no meio social, particularmente dos hábitos de compra e impulsos dos consumidores, fornecendo a energia necessária para organizar os recursos na direção certa. Gerenciamento eficaz sem liderança eficaz é, em uma definição clássica, ajeitar as cadeiras no convés do Titanic. Nenhum sucesso no gerenciamento consegue compensar o fracasso da liderança. Estou convencido que os pais caem na armadilha do gerenciamento com muita frequência, pensando em controle, eficiência e regras, em vez de apontar caminhos, mostrar motivos e sentimentos familiares. A liderança faz mais falta ainda em nossas vidas pessoais. Estamos nos dedicando a gerenciar com eficácia, a estabelecer e atingir metas antes de ter esclarecido quais são nossos valores. Você é capaz de usar a imaginação e a criatividade para escrever novos papéis, mais eficazes, mais de acordo com seus valores mais profundos e com os princípios corretos que lhes dão sentido. Começar com o objetivo em mente significa abordar meu papel como pai, bem como os outros papéis que desempenho na vida, a partir do esclarecimento de meus valores e minhas pretensões. Significa ser responsável pela minha própria primeira criação, reescrever meu papel de forma que os paradigmas determinantes de meu comportamento estejam em conformidade com meus valores mais profundos e em harmonia com os princípios corretos. A forma mais eficaz que Covey recomenda para começar com um objetivo em mente era desenvolver uma missão pessoal, filosofia ou credo. Ela se concentra naquilo que a pessoa deseja ser, caráter, e fazer, contribuições e conquistas, e nos valores ou princípios nos quais o ser e o fazer estão fundados. Uma missão pessoal é uma base para a tomada de decisões importantes, cruciais em sua vida. É uma base para a tomada de decisões cotidianas, em meio ao turbilhão de circunstâncias e emoções que afetam sua vida. Ela confere ao indivíduo a mesma força eterna nos momentos de mudança. Nos campos de extermínio nazistas, onde Viktor Frankl aprendeu o princípio da proatividade, ele também aprendeu a importância do propósito, do significado da vida. A essência da logoterapia, a filosofia que ele desenvolveu e mais tarde ensinou, é que muitas das chamadas doenças mentais e emocionais são na realidade sintomas de uma sensação subjacente de vazio ou falta de significado. A logoterapia elimina esse vazio, ajudando o indivíduo a detectar seu significado único, sua missão no mundo. Para escrever uma missão pessoal, precisamos começar pelo centro do círculo de influência, o centro no qual residem nossos paradigmas mais básicos, as lentes que usamos para observar o mundo. Ao centrar a vida em princípios imutáveis, eternos, criamos um paradigma fundamental para a existência eficaz. Este é o centro que coloca todos os outros centros na perspectiva correta. Lembre-se de que seu paradigma é a fonte a partir da qual seus pensamentos, sentimentos, atitudes e comportamentos fluem.
Um paradigma é como os óculos, afeta a maneira como você vê tudo na vida. Como uma pessoa centrada em princípios, você tenta ficar afastado das emoções do momento, ou de outros fatores que podem influenciá-lo, e analisar as opções. Ao olhar para o todo, equilibradamente, as necessidades do trabalho, da família, outros fatores que possam estar envolvidos e possíveis implicações das diversas decisões alternativas, você tentará encontrar a melhor solução, levando todos os aspectos em consideração. Na condição de uma pessoa centrada em princípios, você vê as coisas diferentemente, age diferentemente, pensa diferentemente. Como possui um grau mais elevado de segurança, orientação, sabedoria e poder, que fluem de um centro mais sólido e imutável, você conta com a base de uma vida altamente proativa e eficaz. Frankl diz que detectamos, mais do que inventamos, nossas missões na vida. Nossa importância vem do íntimo. Novamente uso palavras de Frankl. No fundo, o homem não deve perguntar qual é o sentido da sua vida, mas na verdade perceber que ela é quem pergunta. Em outras palavras, cada homem é questionado pela vida. Ele só pode responder à vida, respondendo por sua própria vida. À vida, ele só pode responder sendo responsável. A responsabilidade pessoal, ou a proatividade, é fundamental para a primeira criação. Usando a metáfora de computadores, o hábito 1 diz: você é o programador. O hábito 2 responde: escreva o programa. Até que você aceite a ideia de que é responsável pelo programa, você não estará realmente investindo em escrever o programa. Acredito que o processo seja tão importante quanto o resultado. Escrever ou refazer uma missão modifica a pessoa, pois a leva a refletir sobre suas prioridades, com profundidade e atenção, bem como sintonizar seu comportamento com suas crenças. Vale destacar que os dons humanos específicos, que nos permitem praticar o hábito 2, imaginação e consciência, são funções primárias do lado direito do cérebro. Compreender como lidar com esta capacidade do cérebro direito aumenta significativamente nossa habilidade de primeira criação. Sabemos que, essencialmente, o hemisfério esquerdo é mais lógico, verbal, e o direito mais intuitivo, criativo. O esquerdo lida com palavras, o direito com imagens. O esquerdo com partes e itens específicos. O direito com o todo e a relação entre as partes. O esquerdo lida com a análise, que significa desmontar. O direito com a síntese, que significa reunir. O esquerdo lida com o pensamento sequencial. O direito com o pensamento simultâneo e holístico. O esquerdo se liga ao tempo. O direito é atemporal. Apesar de as pessoas usarem os dois lados do cérebro, um lado ou outro revela, em geral, a tendência de ser dominante no indivíduo. Nas palavras de Maslow, quem é bom com martelo acha que tudo é prego. O cérebro direito e o esquerdo tendem a ver as coisas de modos diferentes. De fato, para fazer brainstorming nas empresas devemos liberar o artista, lado direito, e suprimir o juiz, lado esquerdo. Existem diversas técnicas de uso da imaginação que podem colocá-lo em contato com seus valores. Os recursos poderosos do seu cérebro direito podem ser de grande ajuda cotidianamente, enquanto você batalha para integrar sua missão pessoal à sua vida. Temos aí mais uma aplicação da atitude de comece com o objetivo em mente. Pesquisas revelaram que praticamente todos os atletas de nível internacional e outras pessoas capazes de performances admiráveis são visualizadores. Eles veem, sentem, experimentam antes o que farão depois. Eles começam com o objetivo em mente. Seu cérebro criativo, visual, é um de seus bens mais importantes, tanto na hora de criar sua missão pessoal, quanto no momento de integrá-la à sua vida. A afirmação e a visualização são formas de programação, e precisamos ter certeza de que não nos submeteremos a qualquer programação que não esteja em harmonia com nosso centro estabelecido em princípios corretos. Assim como os exercícios de respiração ajudam a integrar o corpo e a mente, escrever é um tipo de atividade psiconeuromuscular
que auxilia a integrar e unir a mente consciente e subconsciente. Escrever destila, cristaliza e clareia o pensamento, ajudando a dividir o todo em partes. Um dos problemas que surgem quando as pessoas lutam para se tornar mais eficazes na vida é o fato de não pensarem de um modo suficientemente abrangente. Elas perdem o senso de proporção, o equilíbrio, a natural ecologia necessária para uma vida eficaz. Elas podem ser consumidas pelo trabalho e negligenciar a saúde do corpo. Em nome do sucesso profissional, elas podem deixar de lado os relacionamentos mais preciosos de suas vidas. Redigir sua missão a partir da importância dos papéis em sua vida proporciona equilíbrio e harmonia. Isso mantém cada papel presente para você. Você pode rever seus papéis frequentemente e assegurar-se de que não seja totalmente absorvido por um papel, com a exclusão dos outros que são tão ou mais importantes em sua vida. Papéis e metas fornecem a estrutura e a orientação precisa para sua missão pessoal. As declarações de missão também são vitais para as organizações bem-sucedidas. Um dos problemas fundamentais das organizações, incluindo as famílias, é que as pessoas não se comprometem com as determinações que outras pessoas fazem para suas vidas. Elas simplesmente não as aceitam. Sem envolvimento não há comprometimento. Marque bem isso. Uma missão organizacional, desde que reflita os valores e a visão mais profundos compartilhados por todos que pertencem à organização, cria uma grande unidade e um imenso envolvimento. Gera na mente e no coração das pessoas um quadro de referências, um conjunto de critérios e orientações, por meio dos quais elas poderão governar suas vidas. Não precisam então de ninguém para dirigi-las, contratá-las, criticá-las ou fazer comentários irônicos. Elas estão em harmonia com o âmago imutável que caracteriza a organização. O hábito 3 diz: primeiro, o mais importante. As coisas mais importantes nunca devem ficar à mercê das coisas menos importantes. Essa afirmação é de Goethe. Com essa afirmação, o Mr. Covey começou o capítulo sobre o terceiro hábito. Primeiro, o mais importante. O hábito 3 é o fruto pessoal, o lado prático dos hábitos 1 e 2. O hábito 1 diz: você é o criador, você está no comando. O hábito 2 consiste na primeira criação, ou criação mental. Ela se baseia na imaginação. O hábito 3 é a segunda criação, a elaboração física. O gerenciamento, lembre-se, é muito diferente da liderança. Liderança é fundamentalmente a poderosíssima atividade do lado direito do cérebro. É mais do que uma arte. Baseia-se em uma filosofia. Você precisa fazer as perguntas mais radicais sobre a vida quando lida com questões de liderança pessoal. A capacidade para administrar bem não faz muita diferença, caso você não esteja no campo certo. Entretanto, se você estiver no campo certo, ela faz uma diferença enorme. Meu lema para a eficácia pessoal é: gerenciamento com esquerdo, liderança com direito. A vontade humana é algo espantoso. Repetidas vezes ela triunfou contra prognósticos desfavoráveis. O gerenciamento eficaz é fazer primeiro o mais importante, enquanto é a liderança que resolve o que é mais importante. É o gerenciamento que coloca o mais importante em primeiro lugar, no dia a dia, a cada momento. Gerenciamento é disciplina, vontade de fazer direito. A palavra disciplina vem de discípulo. Discípulo de uma filosofia, de um conjunto de princípios, de um conjunto de valores. Discípulo de um objetivo grandioso, de uma meta ambiciosa, ou de uma pessoa que representa essa meta. As pessoas bem-sucedidas têm o hábito de fazer coisas que os que falharam não gostam de fazer. Elas também não gostam de fazê-las, mas sua contrariedade se subordina à força de seus propósitos. Este parece ser o denominador comum das pessoas de sucesso. Esta subordinação requer um propósito, uma missão, um senso de direção e um valor claro. Tipo o hábito 2. Um sim interno vibrante, que torna possível dizer não a outras coisas. Ela também exige uma vontade independente. O poder para fazer algo quando você não quer fazer. A força resultante de seus valores, e não do impulso ou desejo momentâneo.
É o poder para agir com integridade, para sua primeira criação proativa. Organize e execute conforme a prioridade. Em vez de focalizar a atenção nas coisas e no tempo, as atenções da quarta geração da administração do tempo se voltam para a preservação e a melhoria dos relacionamentos, e para a obtenção de resultados. Em resumo, para a manutenção do equilíbrio PCP, onde P é produção e CP capacidade de produção. Eu falei bastante disso no vídeo 1. Você pode levar horas preparando um material, vestir-se com esmero e fazer uma viagem até o escritório de uma pessoa para conversar sobre determinado assunto. Mas se o telefone tocar enquanto você estiver lá, normalmente isso terá prioridade em relação à sua visita pessoal. Se você fosse telefonar para alguém, dificilmente essa pessoa diria: "Falo com você em 15 minutos, espere na linha." Mas essa mesma pessoa muito provavelmente é capaz de deixá-lo esperando no escritório, por 15 minutos ou mais, enquanto fala com alguém pelo telefone. Nós reagimos a questões urgentes. As questões importantes, que não são tão urgentes, exigem mais iniciativa, mais proatividade. E agora eu queria mostrar uma das ferramentas mais práticas divulgadas por Covey. Ele não inventou, mas ele divulgou muito a matriz do gerenciamento do tempo, que são 4 quadrantes, Q1, Q2, Q3, Q4, onde o Q1 são atividades urgentes e importantes, o Q2 atividades não urgentes e importantes, o Q3 atividades urgentes e que não são importantes, e o Q4 são atividades nem urgentes e nem importantes. Enquanto seu foco permanecer no Q1, atividades urgentes e importantes, as coisas ficam mais e mais sérias, até que o dominam. É como estar em uma tempestade em alto mar. Um problema imenso aparece, derruba-o e o joga de um lado para outro. Você luta para subir novamente à superfície, apenas para encontrar outra onda, que o derruba novamente e o arrasta no turbilhão. Não sei se você já se sentiu assim na vida, né? Algumas pessoas vivem literalmente esmagadas pelos problemas, dia após dia. Seu único alívio encontra-se nas atividades não importantes e não urgentes do quadrante 4. É uma área de fuga. Assim, quando olhamos para sua matriz total, 90% de seu tempo encontra-se no quadrante 1, e a maior parte dos 10% restantes no quadrante 4, com uma atenção irrisória dedicada aos quadrantes 2 e 3. E é assim que as pessoas que administram suas vidas conforme as crises vivem. Ficar a maior parte do tempo no quadrante 1 traz como resultados estresse, esgotamento, crises, sempre apagando incêndios. Existem outras pessoas que gastam um tempo enorme em coisas do quadrante 3, urgentes, porém menos importantes, pensando que estão no quadrante 1. Elas passam a maior parte do tempo reagindo a coisas que são urgentes, presumindo que sejam importantes. Mas a verdade é que a urgência dessas questões com frequência se baseia nas prioridades e expectativas de outros. Pessoas que ficam no quadrante 3 geralmente são pessoas muito atenciosas com os outros, nunca dizem não a ninguém, são benquistas pelas pessoas, né? São agradáveis, porém elas não mantêm a disciplina de fazer aquilo que é mais importante para elas e para a organização. E isso é um problema. Quais são os resultados de pessoas que ficam a maior parte do tempo no Q3? Foco no curto prazo, crises, caráter e reputação de camaleão, porque não mantém o combinado, né? Se alguém chega pedindo algo novo, a pessoa para o que estava fazendo, que poderia ser até importante, e vai atender a pessoa que chegou. Essa pessoa considera planos e metas inúteis, faz papel de vítima, não controla sua vida, os relacionamentos são superficiais ou rompidos. As pessoas que passam tempo quase que exclusivamente nos quadrantes 3 e 4 levam vidas basicamente irresponsáveis. E como resultados, elas têm, além da total irresponsabilidade, são demitidas dos empregos, têm dependência de outros ou de instituições
para os itens básicos. O quadrante 2, onde estão as tarefas importantes e não urgentes, está no centro do gerenciamento pessoal eficaz. Ele lida com as coisas que não são urgentes, mas que são importantes. Ele lida com coisas como melhorar relacionamentos, redigir uma missão pessoal, planejamento a longo prazo, exercícios físicos, manutenção preventiva, preparação, enfim, todas essas coisas que sabemos que precisamos fazer, mas às quais raramente nos dedicamos, pois sabemos que não são urgentes. Os resultados para quem fica mais tempo em Q2 são visão e perspectiva, equilíbrio, disciplina, controle e poucas crises. Parafraseando Peter Drucker, as pessoas eficazes não vivem voltadas para os problemas, elas vivem voltadas para as oportunidades. Elas alimentam oportunidades e deixam os problemas morrer de fome. Elas pensam preventivamente. Elas enfrentam crises e emergências genuínas no Q1, que exigem sua atenção imediata, mas seu número é comparativamente menor. Elas mantêm P e CP em equilíbrio, ao se concentrarem nas atividades importantes, mas não urgentes do Q2, e altamente produtivos. Pense. O que você poderia fazer e não está fazendo no momento, capaz de causar uma tremenda alteração para melhor em sua vida pessoal e profissional, se feito de maneira constante? As atividades do Q2 provocam esse tipo de impacto. Nossa eficácia dá um salto qualitativo quando fazemos isso. Nesta reflexão é importante lembrar da regra 80-20, ou princípio de Pareto. Vilfredo Pareto era italiano, engenheiro e economista, e constatou que 80% dos resultados vêm de 20% das ações, todas certamente do Q2. Você deve estar pensando, ok Nilo, você me convenceu, mas de onde posso tirar tempo para o Q2? Aqui vai a resposta. O tempo inicial para o Q2 tende a vir dos quadrantes 3 e 4. Você precisa ser proativo para trabalhar no Q2, porque os quadrantes 1 e 3 fazem imposições. Para poder dizer sim a prioridades importantes do Q2, é preciso aprender a dizer não a outras atividades, normalmente coisas aparentemente urgentes. Tenha em mente que você está sempre dizendo não a alguma coisa. Se não é para as coisas urgentes e evidentes de sua vida, provavelmente é para as coisas mais fundamentais, mais importantes. Mesmo quando urgente é bom, o bom pode afastá-lo do que é ótimo. Mantê-lo distante de sua contribuição única se você permitir. Destaco: se você quer que uma coisa seja feita, procure alguém que não tem tempo. Em meu trabalho com diversos grupos, digo às pessoas que a essência do gerenciamento eficaz do tempo e da vida é a organização e a atuação a partir de prioridades equilibradas. Existem muitas pessoas que reconhecem o valor das atividades quadrante 2 em suas vidas, quer as identifiquem como tal ou não. E elas procuram dar prioridades a essas atividades e integrá-las às suas vidas por meio exclusivo da autodisciplina. Mas, sem se centrarem nos princípios e sem uma missão pessoal, elas não possuem a base necessária para sustentar seus esforços. Elas trabalham no nível das folhas, das atitudes e dos comportamentos da disciplina, sem nem mesmo pensar em examinar as raízes, os paradigmas básicos a partir dos quais seus pensamentos, sentimentos, por sua vez suas atitudes e seus comportamentos acontecem. O foco no Q2 é um paradigma que deriva do centro em princípios. A forma deriva da função. Do mesmo modo, o gerenciamento deriva da liderança. O modo como você passa seu tempo resulta do modo como você vê seu tempo e da maneira como encara suas prioridades. É quase impossível dizer não à popularidade do quadrante 3, ou ao prazer de escapar para o quadrante 4, se você não contar com um sim poderoso brilhando em seu íntimo. Somente quando você tiver autoconsciência para examinar seu programa, além da imaginação e da consciência para criar um programa novo único, centrado nos princípios, ao qual possa dizer sim, só então possuirá uma vontade independente o suficiente para dizer não para as coisas menos importantes, com um sorriso verdadeiro nos lábios.
O foco na eficiência e na administração do tempo tende a dificultar os relacionamentos, em vez de estimulá-los. O objetivo da administração quadrante 2 é conduzir a vida com eficácia, a partir de um centro em princípios sólidos e de um conhecimento da missão pessoal, com foco no importante, bem como no urgente, dentro de um quadro de manutenção do equilíbrio entre o aumento da produtividade e o aumento da nossa capacidade de produção. Um gerente Q2 deve observar 6 critérios importantes. Primeiro, a coerência. A coerência indica que existe harmonia, unidade e integridade entre a visão e a missão, entre papéis e metas, entre prioridades e planos, entre desejos e disciplina. Segundo é o equilíbrio. Ajuda você a não negligenciar áreas importantes como saúde, família, aprimoramento profissional e desenvolvimento pessoal. Terceiro é o foco do Q2. Organize sua vida em uma base semanal. Você pode continuar a fazer adaptações e ter prioridades diárias, mas a energia fundamental vai para a organização da semana. O segredo não é priorizar a agenda, mas sim agendar as prioridades. Isso pode ser feito melhor no contexto da semana. Quarto, uma dimensão humana. Apesar de se poder pensar em termos de eficiência ao lidar com o tempo, uma pessoa centrada em princípios pensa em termos de eficácia ao lidar com gente. Quinto, flexibilidade. O instrumento de planejamento deve ser seu escravo, nunca seu senhor. Uma vez que ele deve trabalhar em seu benefício, precisa ser talhado conforme seu estilo, suas necessidades e seu modo específico de agir. E sexto, portátil. Atualmente podemos ter nosso sistema de planejamento semanal em nossos smartphones. A organização Q2 envolve 4 atividades-chave. A primeira é de identificação de papéis. A primeira tarefa é anotar seus papéis principais. Se você ainda não pensou seriamente nos papéis que desempenha na vida, pode anotar aquilo que vier à cabeça. Você tem um papel como indivíduo, você pode querer relacionar um ou mais papéis como membro da família, marido ou esposa, pai ou mãe, filho ou filha, ou membro da família ampliada de avós, tios e primos. Precisará anotar seus papéis no trabalho, indicando as diferentes áreas nas quais deseja investir tempo e energia de maneira sistemática. Uma segunda atividade-chave é o estabelecimento de metas. O passo seguinte é pensar em 2 ou 3 resultados que você pretende conseguir em cada um dos papéis, nos próximos 7 dias. Eles devem ser registrados como metas. Lembrem do acrônimo SMART. S de específico, M de mensurável, A de alcançável, R de relevante para você e T de temporal, de que deve ter uma data final. Uma terceira atividade-chave seria o planejamento. Agora você pode olhar para a semana que tem pela frente, com as metas em mente e o tempo reservado para atingi-las. Se você estabelecer a meta de melhorar sua forma física, por meio de exercícios, talvez seja bom reservar 1 hora durante 3 ou 4 dias. Existem algumas metas que você só conseguirá realizar durante as horas de trabalho, outras que dependerão da presença dos filhos em casa, no sábado. Você consegue começar a ver algumas das vantagens de organizar a semana ao invés do dia? E a quarta atividade-chave seria adaptar-se diariamente. A partir da organização da semana, no quadrante 2, o planejamento diário torna-se mais uma questão de adaptação diária de priorizar atividades e responder a eventos, relacionamentos e experiências inesperadas de um modo proveitoso. Tentar priorizar informações sem nem mesmo saber como elas se relacionam com seu senso de missão pessoal e como elas se encaixam no equilíbrio de sua vida não é eficaz. Você corre o risco de dar prioridade ou de conquistar coisas que não queria, ou das quais não precisava nem um pouco. E quanto mais as metas semanais estiverem completamente ligadas a um quadro mais amplo de princípios corretos e à missão pessoal, maior será o aumento da eficácia. A organização a longo prazo trata de missão, que está ligada a papéis, que por sua vez está ligada a metas. E a organização semanal, sua organização semanal, trata de papéis ligados a metas, que por sua vez estão ligados a planos, que alguns são de sua competência, planejar e executar, e outros são delegáveis.
Repetindo, não se pode simplesmente pensar em eficiência quando há gente envolvida. Devemos pensar em eficácia com relação a pessoas e em eficiência com relação a coisas. Tentei ser eficiente com uma pessoa da qual discordava ou com quem estava sendo desagradável e simplesmente não funcionou. Tentei dar 10 minutos do meu precioso tempo para ajudar uma criança a resolver um problema só para descobrir que esta eficiência cria novos problemas e raramente consegue resolver as ansiedades mais profundas. A primeira pessoa que você precisa levar em conta, em termos de eficácia e não de eficiência, é você mesmo. Em vez de usar o mapa da estrada detalhado, você está se guiando por uma bússola que são seus princípios. O foco principal está nos relacionamentos e resultados, e o foco secundário no tempo. A delegação, ela aumenta a produção e a capacidade de produção. Conquistamos tudo aquilo que pretendemos por meio da delegação de poderes, seja ao tempo, seja a outras pessoas. Se delegamos poderes ao tempo, pensamos em eficiência. Se os delegamos a outras pessoas, pensamos em eficácia. Transferir as responsabilidades para outras pessoas treinadas e capacitadas permite que você transfira suas energias para outras atividades de alto nível. A delegação de poderes significa crescimento, tanto para os indivíduos como para as organizações. A capacidade para delegar poderes aos outros é a maior diferença entre o papel de gerente e de produtor independente. Um produtor faz o que for necessário para atingir os resultados desejados, para conseguir os ovos de ouro. Um pai que lava os pratos, um arquiteto que faz um projeto, ou uma secretária que digita um e-mail são produtores. Um produtor pode investir 1 hora de seu esforço para produzir uma unidade de resultados, presumindo-se que não houve perda, eficiência de 100%. Um gerente, por outro lado, pode investir 1 hora de esforço e produzir 10 ou até 50 unidades, por meio da delegação de poderes eficaz. A administração cuida essencialmente de mover o ponto de apoio de posição, e a chave para o gerenciamento eficaz é a delegação de poderes. Há 2 tipos de delegação de poderes, a restrita e a ampla. A delegação restrita define passo a passo as ações da outra pessoa. Somente é adequado para profissionais muito imaturos. Agora reflita. Imagine quantas pessoas você consegue supervisionar ou gerenciar quando está envolvido com cada movimento que fazem. Certamente pouquíssimas pessoas. Existe um modo muito melhor, mais eficaz, de delegar poderes a outras pessoas. Ele se baseia no paradigma da competência das outras pessoas. A delegação ampla está focalizada nos resultados, não nos métodos. Ela dá às pessoas uma oportunidade de escolher o método e as torna responsáveis pelos resultados. Leva mais tempo no começo, mas trata-se de um tempo bem gasto. Você consegue mover o ponto de apoio, aumentando a eficácia do sistema, por meio da delegação ampla de poderes. A delegação ampla de poderes pressupõe compreensão e comprometimento mútuo com referência a 5 áreas. Primeira área: resultados desejados. Cria uma noção comum, clara, do que precisa ser obtido, focalizando o que, não o como. Resultados, não métodos. Segunda área: orientação. Se você conhece os caminhos que não dão em nada nessa tarefa, mostre-os. Seja aberto e honesto. Diga para a pessoa onde ficam os becos sem saída e as armadilhas. Ninguém é obrigado a reinventar a roda diariamente. Deixe que aprendam com os seus erros e com os erros dos outros. Aponte os caminhos potencialmente perigosos e o que não devem fazer. Mas não diga a eles o que fazer. Mantenha a responsabilidade pelos resultados com eles, para que façam o que for necessário dentro da orientação dada. Terceira área: recursos. Identifique os recursos humanos, financeiros, técnicos ou organizacionais que a pessoa pode utilizar para atingir os resultados desejados. Quarta área: acompanhamento. Estabeleça os padrões de desempenho que serão usados para avaliar os resultados e o momento específico em que os relatórios e as avaliações devem ser feitos. E a quinta área: consequências.
Especifique o que vai acontecer, de bom ou ruim, como resultado da avaliação. A confiança é a forma mais elevada de motivação humana. Ela traz à tona o que há de melhor nos seres humanos, mas exige tempo e paciência, e não elimina a necessidade de treinar e aprimorar as pessoas, de forma que sua competência possa fazer jus à confiança depositada. Os princípios envolvidos na delegação ampla de poderes são corretos e aplicáveis a qualquer tipo de pessoa ou situação. Com pessoas imaturas, você especifica menos resultados e mais orientações. Mostra mais recursos, marca entrevistas para acompanhar resultados com mais frequência e vincula a tarefa a consequências mais imediatas. A chave para o gerenciamento pessoal ou de outros com eficácia, por meio da delegação de poderes, é o paradigma do quadrante 2, que nos dá o poder de ver através das lentes da importância e não da urgência. Conforme você trabalha para desenvolver um paradigma Q2, aumenta sua capacidade de organizar e viver cada semana de sua vida em torno das suas prioridades mais importantes, de fazer o que fala. Não dependerá mais de qualquer pessoa ou coisa para gerenciar sua vida de forma eficaz. É interessante notar que todos os 7 hábitos encontram-se no quadrante 2. Cada um deles lida com coisas fundamentalmente importantes que, se feitas com regularidade, criarão uma tremenda diferença positiva em sua vida. E é isso por enquanto, meu amigo. Vou parando por aqui. Este é o vídeo 2, onde tratamos da vitória particular. Espero que você tenha gostado bastante. Tratamos dos primeiros 3 hábitos das pessoas altamente eficazes. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê um curtir aí no vídeo, em nosso canal YouTube. Inscreva-se em nosso canal, estaremos sempre divulgando bastante informações que aumentem a produtividade de hardware e software e também nos ajude a liderar as pessoas, né, como são essa sequência de vídeos. Em breve estarei lançando o 3º e último vídeo dessa sequência, onde falarei dos hábitos 4, 5, 6 e 7. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.